Boa tarde a todos. Retomamos nesse momento os trabalhos do MUV 2012. Lembramos que a retirada dos equipamentos de tradução simultânea durante todo o MUV 2012 requer a apresentação de documento pessoal original com foto. As perguntas aos palestrantes também poderão ser feitas por escrito, utilizando as fichas que integram o bloco de programação. As perguntas serão recolhidas pelos agentes de atendimento posicionados nos corredores da plateia. Pedimos a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso. Obrigado. Agora, então, daremos início à sessão paralela 2, com o título Resultados dos Projetos de Esporte para Todos, Educação e Cidadania através do Esporte, chamando ao palco o moderador Fernando de Zars, do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio Brasil, e os palestrantes Luiz Cláudio Marques, do Serviço Social da Indústria Brasil, Paula Corsacas, do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, Brasil, e Eduardo Marcolin, do Instituto Ícaro Brasil. Boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar nessa mesa ao lado, de colegas aí que vão apresentar experiências importantes dentro do conceito do Congresso e dentro do conceito da campanha Move Brasil. Então, para a gente ir logo ao assunto e logo ao que interessa, a gente vai ter as 3 palestras de 20 minutos cada uma. Primeiro vai falar o Luiz, depois a Paula e, no final, o Eduardo. As perguntas ao final das 3 falas, por escrito, vamos ter 2 pessoas do Sesc Vila Mariana recolhendo essas perguntas. E vamos, então, iniciar a nossa mesa. Então, essa sessão paralela é resultado dos projetos de Esporte para Todos, Educação e Cidadania através do Esporte. A temática Educação através do Esporte para nós é uma questão de educação não formal, isto é, fora das escolas regulares, como colégios, universidades, etc. Educação para o esporte desenvolve competências técnicas. Educação pelo esporte utiliza a atividade física instrumentalmente para atingir certos objetivos sociais, tais como a reconciliação étnica, saúde pública, cidadania e integração social. Esporte para todos, portanto, está bastante relacionado ao bem-estar público. Educação pelo esporte é o exercício que gera aprendizagem existencial entre os seres humanos. Esporte popular é o desenvolvimento pessoal através de um encontro físico, é uma escola para a vida e para a criação de confiança. Quais são os diferentes modelos e exemplos de boas práticas que conhecemos? Então, esta é a questão dessa nossa sessão paralela, onde os nossos palestrantes vão apresentar as experiências. Então, o primeiro palestrante, o Luiz Cláudio Marques, ele coordena o programa Atleta para o Futuro do Serviço Social da Indústria, SESI, em São Paulo. Ele é bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, pós-graduado em Lazer e Animação Sociocultural pelo SENAC, foi professor escolar do Ângulo Rio Claro, professor do Centro de Aprendizagem Desportiva do Esporte Clube Pinheiros, atuou como auxiliar na preparação física e de goleiros da Seleção de Futebol da Jamaica em 1995, na sua preparação para os Jogos Olímpicos de 96 e Mundial de 98. Coordenou o acompanhamento Ranieri de 96 a 2000, atua como professor do módulo de Educação Física Escolar no curso de pós-graduação da Universidade Gama Filho e é supervisor do esporte do SESI São Paulo, atuando nos programas de formação, treinamento e rendimento esportivo dessa entidade. Por favor, professor Luiz Cláudio. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas.
É um prazer muito grande estar aqui, receber esse convite, neste belo evento, dessa bela oportunidade que nós temos de aprender, trocar experiências para um futuro melhor para o nosso país, com propostas estruturadas em projetos estruturados para o nosso país, pensando na área esportiva. É um prazer muito grande dividir essa mesa com os ilustres palestrantes também. Eu vou apresentar resultados dos projetos de esportes, especificamente da entidade do SESI São Paulo, que é o programa SESI Atleta do Futuro. Rapidamente eu vou fazer um pequeno histórico conceitual o que é o programa, para depois entrar nos resultados. Tudo bem? O programa ele se estrutura seguindo o que tem hoje estruturado o país, tanto em Ministério do Esporte como em literatura. Aqui eu trago uma literatura do Manuel Gomes Tubino, que todos aqui conhecem, que está lá, que nós, quanto à classificação, como ele se apresenta à comunidade ou à população, o esporte, nas 3 grandes áreas: esporte educação, esporte participação e esporte desempenho. E pensando nisso e dentro dessa estrutura, o SESI fez um alinhamento das suas ações, dos seus programas de esporte para serem ofertados. E como que o SESI enxergou essa oferta pensando nas 3 grandes áreas de esporte? Pensou desta forma que vocês estão percebendo. De 6 a 17 anos, ele enxerga o esporte de participação com este nome do programa, Programa Atleta do Futuro, SESI SP Atleta do Futuro. É um programa socioeducativo, viés social de formação esportiva. A partir dos 11 anos, o SESI tem um outro programa chamado SESI Treinamento Esportivo, que seria uma transição. Então, você tem aqueles garotos, meninos, meninas, que percebendo o SESI, seus professores, seus técnicos, seus educadores, algumas propriedades específicas para o desenvolvimento de um esporte mais avançado, oferece essa possibilidade. E também, após os 18 anos, o esporte de rendimento, que é um outro programa. Então, o SESI hoje tem 3 programas estruturados: Atleta do Futuro, que é a formação; treinamento esportivo, que é uma transição; e aí o rendimento esportivo, que é um outro cenário. Tá? Esse programa, o Atleta do Futuro, basicamente a sua metodologia ela é composta por 3 pilares, que são como cápsulas, que para nós elas precisam entrar nesse funil que vocês estão vendo. São as aulas, propriamente dita, a participação da família e o desenvolvimento dos temas transversais. Por ser um programa de formação esportiva com um viés social, nós enxergamos que se não tiver a família participando junto, não adianta trabalhar, o professor se esforçar, ter aquela ação nas aulas, que o resultado disso em termos sociais não vai ser o esperado pelo projeto na sua essência. Então, todo o conteúdo programático, as avaliações trabalhadas em aulas, as tematizações das aulas, vão ser estruturadas em cima de ações para o desenvolvimento e a participação também da família. Eventos esportivos, festivais, encontros com as famílias, reuniões de pais, reuniões técnicas e por aí vai. Juntamente com isso, enxerga-se a necessidade de se trabalhar os temas transversais: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo, saúde, orientação sexual, junto, formando esta grande união. E, para a alegria nossa, há alguns anos atrás, o SESI foi implantada a gestão da qualidade. E aí o que ocorreu? Todo este processo que vocês estão notando aqui, ele hoje é auditado. Então você tem fichas de serviço, fichas de controle, procedimentos estipulados, evidências que vão comprovar se tudo isto aqui está sendo executado e realizado. Que isso foi um grande salto de qualidade do nosso programa com a gestão da qualidade. Muito bem. Como essas aulas são estruturadas? As aulas são estruturadas respeitando o desenvolvimento nas faixas etárias, e em cada faixa etária você tem um escopo trabalhado de conteúdo específico de acordo com o desenvolvimento
desses jovens, dessas crianças, como está aqui explícito para vocês. Como que essas ações das famílias podem ser trabalhadas juntas ou devem ser trabalhadas juntas aí no programa? Ofertando sempre aos finais de semana ações para trazer essa família junto. Então, o SESI desenvolve eventos com as famílias, festivais esportivos, ações tematizadas, jogos, integração, pais e filhos, numa programação anual. E como que isso é possível? Todos os professores do SESI São Paulo, eles têm uma carga horária onde parte da carga horária desenvolvem as aulas durante a semana e uma parte da carga horária é para as ações de final de semana para contemplar aquele tripé que eu mostrei anteriormente para vocês. Porque é muito fácil falar, tem que ter evento com a família, tem que ter ações com a família, mas e aí? Como que se sustenta isso? E a carga horária do professor, ele dá conta? Dá conta sim, porque tem essa estrutura oferecida aos nossos professores. E os temas transversais? Os temas transversais devem ser trabalhados tanto nas aulas como nos eventos. Então, você pode fazer, por exemplo, um pequeno exemplo para vocês, onde os alunos de natação vão, num belo dia da aula, com a professora, junto com o operador de piscina do SESI, na sala de máquina. E a criança conhece e descobre, por exemplo, que aquela água da piscina nunca é jogada fora, ela é tratada. Correto? Isso está ligado a um tema transversal, no caso, meio ambiente. E aí a criança, e isso nós temos dados que comprovam, após esta ação, começou a pedir mais vezes para o professor para sair da aula para ir ao sanitário, por incrível que pareça. Correto? Após essa simples informação, que é um tema transversal, trabalhado na própria aula, ou nos eventos e por aí vai. E como todo esse programa ele tem que ser documentado, sistematizado, controlado, acompanhado para gerar as possibilidades de melhorias. São os instrumentos de controle e avaliação. Então o SESI tem esses instrumentos todos estruturados, auditados, como eu falei, pela gestão da qualidade, nesta planilha que eu mostro para vocês. Então nós temos, a criança chega, ela tem que ter uma ficha de cadastro com a anamnese. Quem que faz essa ficha? Lógico, o pai. Aonde se destina? Na secretaria da unidade do SESI, ou do polo onde acontece a ação do programa, SESI Atleta do Futuro, e a periodicidade disso é sempre no início do programa. Um outro documento é o planejamento de aula. Então, todas as aulas, todos os professores têm que entregar o seu planejamento de aula. É o professor que executa, ele entrega para a coordenação, todos os polos devem ter um coordenador, para acompanhar e desenvolver os trabalhos junto com os professores, e a periodicidade disso é mensal. Luiz, todo mês o professor tem que entregar? O professor ele pode, de repente, fazer o seu planejamento semestral ou anual, entregando as suas planilhas, uma para cada mês de referência. A avaliação antropométrica e capacidades físicas, que quem executa são os professores. O destino dessa avaliação são os pais e os alunos, e ela tem uma periodicidade de 2 vezes por ano. Nesta planilha, nós adotamos o manual do PROESP, correto? Para enxergar um estudo longitudinal das capacidades físicas e aptidões físicas, no caso aí do manual do PROESP. Temos avaliação atitudinal, porque ela fundamenta esse tripé do programa, aulas, participação da família e temas transversais. É uma planilha que foi construída pelos professores, onde os professores do estado inteiro elegeram 5 valores do esporte, 5 valores positivos, e desses 5 valores positivos do esporte, elegeram perguntas que se relacionavam à atitude da criança ao valor do esporte específico. Então, por exemplo, superação foi um valor do esporte elencado. Então, temos 3 perguntas relacionadas à superação. A criança desiste facilmente dos seus objetivos na aula ali, ela persegue o sucesso naturalmente, ela enfrenta os fracassos naturalmente. São perguntinhas e o professor vai avaliando isso em planilhas para sistematizar os resultados que eu vou mostrar depois para vocês. Relatório mensal, acompanhamento do professor, é feito por um coordenador ou orientador para dar um feedback, um retorno para esse professor, e pesquisa de opinião direto com o cliente, para nível de satisfação por gestão da qualidade. Um breve histórico desse programa: ele começou em 1991
com uma parceria acadêmica da Unicamp. O nome dele era Projeto Atleta do Ano 2000, correto? Lógico, aí o ano 2000 foi chegando mais perto, foi chegando perto, e aí esse nome não dava mais certo. E aí esse nome foi alterado para Projeto Atleta do Futuro, e como perceberam-se depois que ele não era um projeto com início, meio e fim, ele se perpetuava, e aí mudou-se para Programa Atleta do Futuro. Em 2002, 2004, teve uma grande remodelação da metodológica, como é esta hoje que eu mencionei para vocês, em parceria agora acadêmica com a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Em 2008 e 2010, ocorre a grande ampliação das parcerias. Por quê? Apenas nas unidades do SESI, nós percebemos que nós não teríamos um grande atendimento, porque as unidades do SESI hoje em São Paulo, elas têm em torno de 53 unidades. E você poderia ampliar esse atendimento para um número muito maior de crianças. E aí amplia-se as parcerias com prefeituras e entra nesse processo o investimento social privado, as parcerias com as empresas. E 2011 e 2012, contempla-se o programa com uma bibliografia específica do programa. Hoje o Programa Atleta do Futuro, ele possui um caderno metodológico, um caderno de gestão do programa e 18 cadernos técnicos práticos de modalidades. Para cada modalidade, um caderno específico com modelos de planos de aula, com sugestões do que o professor pode trabalhar. Ah, mas como que eu vou trabalhar tema transversal na minha aula? Está lá, tem os modelos, tem as sugestões. É uma enciclopédia específica para o Programa Atleta do Futuro. E aí a gente entra, depois desse breve relato para vocês, do que é esse programa, nos resultados. Utilizando a metodologia de Falcone, nós vamos enxergar resultados aqui sobre algumas óticas, porque percebe-se que quando eu vou falar um resultado, eu tenho um parâmetro. Eu posso ser o gestor do programa, ou eu posso ser o professor do programa, ou eu posso ser o parceiro. Então, Falcone fala que você tem os stakeholders, quer dizer, as partes envolvidas nesse processo, que são os clientes, os empregados, os acionistas e a sociedade. Qual que é o grande problema disso? Esses stakeholders, cada um tem suas expectativas e necessidades, que às vezes podem não ser as mesmas. E aí podem gerar conflitos no desenvolvimento de um programa. E o grande desafio é você tentar satisfazer essas necessidades simultaneamente. Por isso o programa é todo sistematizado com aqueles níveis de instrumentos de controle e avaliação. Porque se vocês perceberem, para cada instrumento de controle e avaliação se refere a uma necessidade de um stakeholder envolvido aqui. Vamos lá aos resultados. Pela ótica do SESI, clientes e empregados. Primeiro item é a satisfação do cliente. Então, a ótica do cliente. Qual que é a satisfação desse cliente? É feita uma avaliação, ela é feita periodicamente, tem toda uma sistematização de formulário, de pesquisas, de como eu faço a pesquisa junto ao aluno, junto aos pais do programa que participam. E os resultados que nós tivemos agora na última retirada de dados, 85% dos avaliados identificaram avaliação acima de 90% de satisfação com este programa. Então, de todos os avaliados, esses avaliados, 85% dos avaliados tiveram satisfação acima de 90%. 90% satisfeitos com o programa, que era uma das metas do nosso programa em termos de atendimento ao cliente. Aqui, por exemplo, uma das ações, os pais reunidos, desenvolvendo os eventos com a família, que a gente já falou um pouquinho. Outro item, para mostrar isso um pouco, dessa satisfação, é a própria taxa de evasão, onde o SESI possui uma meta de ter em todo o seu programa 3% de taxa de evasão. E a média geral do programa está trabalhando em 2,95% de taxa de evasão. Quer dizer, alunos que nós perdemos do programa. Correto? A metodologia aqui aplicada foi a seguinte, eu vou só resumir em virtude do tempo. Se eu tenho um garoto, o Pedrinho, e ele faz uma aula de natação, e ele sai dessa aula de natação no programa e se inscreve no futebol, não é considerado evasão. Tudo bem?
tá? Porque ele continua no programa como um todo, tá? É considerado evasão se o Pedrinho sair do programa. E aí entram fatores de análise que nós fazemos depois. Será que esse Pedrinho saiu porque ele não gosta? Deu algum problema? Porque ele não quer mesmo? Porque ele encontrou outros amigos e quer fazer outras coisas? Porque os pais mudaram de cidade e por aí vai. Muito bem. Como essa taxa vem evoluindo ao longo do ano, tá? Alguns resultados. Este aqui é um gráfico que mostra de novembro de 2011, como essa taxa de evasão vai se evoluindo para nortear os nossos trabalhos. Em números de alunos, você tem uma estrutura de hoje de 56.824 crianças fazendo e desenvolvendo esse programa, sendo 13.258 de 6 a 8 anos na fase multiesportiva, 14.000 alunos de 9 a 10 anos na fase pré-desportiva e 29.425 alunos nos esportes 1, 2 e 3, como se divide o programa, de 11 a 17 anos, de formação esportiva, o atleta do futuro, tá? É uma das avaliações. Ali, ao longo do ano, como esse programa vem se desenvolvendo, em janeiro é um mês de férias, aí vocês vão falar assim, mas por que Luiz tem 738 alunos? Algumas unidades do SESI, elas desenvolvem, muito pouco isso, gira em torno de 2 unidades que desenvolvem um programa específico em janeiro, e aí por isso que gera este número baixo. Mas o programa ele é estruturado para acontecer as aulas de fevereiro a novembro. Aqui, só uma amostra rápida, como que estes números de alunos se dividem nas modalidades esportivas, e eu faço uma explicação bem rápida aqui para vocês, que as modalidades esportivas, especificamente, elas são trabalhadas a partir dos 11 anos, tá? Dos 6 aos 8 e dos 9 aos 10, nós trabalhamos multiesportes e iniciação pré-desportiva. Não quer dizer que eu não tenha a modalidade específica nessa faixa etária, eu tenho sim, porque é difícil vender para o pai, lá na secretaria, multiesportes. O pai não entende. O pai entende, é natação, é futebol, é vôlei. Então o pai faz a inscrição no futsal, ou no vôlei, ou na natação, só que aí o pai é explicado do que vai acontecer com o seu filho. E aí explica-se que o seu filho vai ter uma aula de natação, mas depois ele vai fazer uma aula de basquete, com vivências motoras amplas, para garantir esse repertório motor. E estudando esses números que apresentam-se nas modalidades, a gente percebeu uma coisa bem interessante, que ao longo desses últimos 4 anos, sempre essas 4 modalidades aqui, ó, são as mais procuradas, tá? Então, hoje nós temos dados que alimentam, que sustentam. Realmente, futsal, natação, futebol e voleibol são mais procuradas. Estudos longitudinais é o propósito do SESI. Porque, por que eu vou montar um centro de excelência numa cidade? Que estudo longitudinal eu tenho? Para saber se naquela cidade vai ser bom um centro de excelência numa determinada modalidade esportiva. Eu preciso ter dados, eu preciso ter números que vão comprovando. Outro acompanhamento é o do professor. Todos os professores, aqui uma foto, eles são capacitados, são treinados. No SESI hoje, envolvidos nesse programa. Neste programa, nós temos 230 professores, que fazem 40 horas de capacitação por ano, cada professor. E todos os professores têm o acompanhamento do seu desempenho. Todos eles. Valores positivos do esporte. Então, eu tenho a avaliação atitudinal dessa criança e nós percebemos aí alguns resultados. 92% desses alunos melhoraram suas atitudes no decorrer do ano. A planilha atitudinal fala em respeito às regras, respeito aos outros, trabalho em equipe, comprometimento e superação. O professor fez a avaliação no primeiro semestre, fez no segundo e jogaram os dados na planilha e nós percebemos que 92% das crianças tiveram um implemento nas suas ações relacionadas às atitudes. Isso para nós foi um sucesso muito forte do programa. Participação da família, 22.350 pais presentes em reuniões. Isso é muito importante. Tem unidades que começam com reuniões vai um pai só no sábado. Agenda lá, só tem um pai que participa. E essa mesma unidade, ao longo desses anos, hoje tem 300 pais participando na reunião de sábado.
Por quê? Porque o professor vai mostrar para os pais o que foi trabalhado, como está o desenvolvimento do seu filho, desenvolvimento atitudinal, desenvolvimento das suas capacidades físicas e por aí vai. Da aptidão física, seguindo o manual do PROESP, 9,70% dos alunos abaixo de P20, que é o primeiro percentil. E seguindo o manual do PROESP, pode ter algum problema relacionado à saúde. E aí esses alunos foram todos comunicados diretamente aos pais. Então o nosso posicionamento é esse. Diretamente o professor chama o pai e posiciona o pai. Pode ter algum probleminha que o pai, levando numa área médica ou em outra área, de fisioterapia, por exemplo, resolve aquela situação. E 7,40% dos alunos estão acima do percentil 98, que é aquele percentil onde você pode ter um estudo longitudinal e ter um acompanhamento ao longo dos anos. Com 8 anos ele estava no percentil 98, com 9 anos também, com 10. Opa, esse garoto pode ter um talento motor para desenvolver alguma área aí que a gente não sabe se vai ser ou não atleta, e aí é outra história. Estamos fechando já. 89% dos alunos tiveram instrução sobre mais de 3 temas transversais ao longo do ano. Aqui estão as produções, como eu falei. Esse caderno, ele é o de conteúdo do programa, a metodologia do programa. Este caderno é o de gestão técnica do programa. Então, como um coordenador vai coordenar uma equipe. E aqui os cadernos das modalidades, das ações, como eu falei para vocês, com aulas e exemplos práticos. A ótica dos parceiros, acionistas e sociedades. Aqui as parcerias, o programa pode se desenvolver com parcerias com empresas e prefeituras. E aqui alguns resultados bem rápidos para vocês. Com empresas, você motiva o investimento social privado. Então, ao longo desses anos, nós começamos com 7 empresas parceiras, madrinhas do programa, 34 em 2009, 67 em 2010, 106 em 2011 e 129 empresas em 2012. Um exemplo aí do resultado das empresas parceiras do programa e alguns dos seus desenvolvimentos. Com prefeituras, as parcerias, gera para nós um acréscimo de 432 professores das prefeituras, que tenham 20 horas de capacitações do programa específica feitas por nós, a esse programa, para entender o que é essa metodologia do programa Atleta do Futuro, que não é formar atleta para o rendimento. Ao longo desses anos, 44 prefeituras, 53, 85, 89 e hoje 107 prefeituras. Tá? Aqui um exemplo de um resultado da prefeitura interessante para nós e uma boa prática. A gente consegue fazer essa parceria fazendo com que a prefeitura monte o projeto e leve para a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores vota, entra na lei municipal. Aí indifere se muda partido, quando muda a prefeitura, o programa vai continuar. Essa é uma boa prática que nós temos tido bastante sucesso. Independente se um prefeito mudar, o programa vai continuar. Tá? Aqui no estado, como eles se apresentam, são 107 municípios, e aqui eu queria dar um exemplo para finalizar dessa parceria, da vantagem da parceria com a prefeitura. Quando ocorre a parceria, o SESI entrega esta ficha para a prefeitura, da instalação. O SESI faz uma investigação da instalação esportiva. E nesta investigação, por exemplo, numa cidade, percebemos que o espaço físico disponível para o desenvolvimento da prática da atividade física seria este espaço. A prefeitura, baseada no relatório e estruturada pela lei e pelo termo que foi assinado junto ao SESI, montou um projeto, levou para o governo, que tem linhas de crédito destinadas à melhoria de instalações esportivas, e o resultado foi este aqui, ó. Tá? Isso é um exemplo, isso é um resultado de programa de formação esportiva com viés social. Tá certo? Um outro exemplo aqui, a mesma coisa, entrega, o SESI em parceria entrega, faz a análise do ambiente e olha o estado do espaço físico depois. Tá? Então, para finalizar, e desculpa já pelo avançar do tempo, será preciso acabar por admitir que, se para alguns o lema é mais alto, mais rápido e mais forte, para os mais numerosos, o essencial é participar. E é isso que o SESI acredita. Muito obrigado pela atenção e o respeito e o carinho que vocês tiveram para comigo aqui. E desejo ótimos estudos e estou ali à disposição para as perguntas e dúvidas que se fizerem necessárias. Obrigado.
Obrigado ao professor Luiz Cláudio. Ele passou um pouquinho só do tempo regulamentar, mas foi bastante brilhante na sua exposição, e eu acho que é um projeto inspirador e um exemplo grande, principalmente na área de articulação com a comunidade, com as prefeituras, com as capacitações e tudo mais. Bom, seguindo a nossa ordem, a professora Paula Corsacas, ela é do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, o PROD, do Centro de Práticas Esportivas da USP, em parceria com o Instituto Ayrton Senna Brasil. Atua como consultora para programas e projetos esportivos infanto-juvenis voltados para o desenvolvimento humano. É autora de diversos artigos e capítulos de livros sobre o esporte para crianças e jovens. Bacharel em Esporte e mestre em Pedagogia do Movimento pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então, professora Paula, por favor, sua apresentação. Obrigada. Minha apresentação. Quer falar aí? Tá. Não, é a apresentação que não está lá. Bom, enquanto eles inserem a apresentação, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao SESC pelo convite, pela oportunidade da gente compartilhar as nossas experiências lá do Centro de Práticas Esportivas, do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, e dizer que eu venho aqui não falar necessariamente das minhas ideias, mas de compartilhar com vocês o que o nosso grupo de trabalho, que na verdade é um time de 5 pessoas que jogam juntos há 17 anos, né, então é bastante tempo em que a gente trabalha junto lá na USP, e é um tempo também que tem feito a gente sempre buscar revitalizar o sentido das nossas práticas lá dentro. Então, eu venho contar um pouco para vocês sobre a nossa visão de esporte e, consequentemente, como a gente pensa um pouco a questão de que resultados se espera e de como é que a gente pode aferir esses resultados a partir dessa perspectiva que a gente tem construído. Então, a minha fala está organizada também em 2 fases, né? Em primeiro, eu vou contar um pouquinho para vocês qual a nossa linha de trabalho, qual a nossa visão, para daí, então, ponderar e refletir com vocês aqui juntos quais os caminhos, os ensaios que a gente tem feito para discutir indicadores de desenvolvimento pensados a partir do esporte. Tá bom? Preciso de ajuda. Será que eu sei o que está funcionando? O de baixo. Muito obrigada. O Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, na USP, ele tem hoje a grande tarefa, né, a gente se propõe a construir, disseminar e comunicar ideias, práticas, conhecimentos relacionados ao esporte como fator de desenvolvimento humano. Como eu falei para vocês, é algo que existe há 17 anos, mas não com esse nome, né? O antigo Projeto Esporte Talento, que foi a primeira iniciativa desenvolvida pelo Instituto Ayrton Senna logo depois da sua fundação, com a morte do Ayrton Senna, né? O Instituto foi fundado em 94 e em 95 criou-se o Projeto Esporte Talento, e essa equipe está lá desde então. Hoje, antigamente a gente fazia o atendimento direto de crianças, oferecia prática esportiva, né? E ao longo desse tempo todo, de quase 2 décadas de trabalho, acho que uma grande marca da nossa iniciativa é a metamorfose. A gente, para bem ou para mal, para a gente é para bem, né? A gente tem buscado sempre ressignificar, validar e incrementar o sentido da prática, como eu já disse para vocês, e as nossas ideias. E ao longo desse processo, o projeto, que era o Projeto Esporte Talento, que atendia mais de 500 crianças, ele foi se remodelando e também se aproximando do papel da universidade, do primeiro setor, né, buscando articular de alguma forma esse atendimento com a produção de conhecimento que possa inspirar outras iniciativas, que possa também ser disseminado de alguma maneira. Então, hoje, a gente trabalha nessas 3 dimensões. A gente tem 3 grandes linhas estratégicas. A
primeira delas continua sendo o atendimento. A gente tem hoje crianças de 8 a 16 anos que participam do nosso programa, numa perspectiva muito parecida com a que o Luiz apresentou, né, que passam por um processo de formação esportiva que começa com uma iniciação bastante ampla, diversificada e divertida da prática, para que, chegada na adolescência, eles tenham liberdade de decidir quais as modalidades que eles preferem, né, e poder se aperfeiçoar, conhecer mais a respeito de determinada modalidade. E esse atendimento, mais do que o atendimento em si, a gente vislumbra ele como um grande laboratório, né, como um espaço para a gente ensaiar, testar, experimentar métodos, ações, estruturas, né, formas de fazer o esporte que vão alimentar a nossa segunda linha estratégica, que é a produção de conhecimentos. A gente se impõe essa meta também, de ser um espaço que possa gerar novas ideias, que possa refletir sobre ideias antigas também, de repente descobrir que elas não são tão obsoletas. E, a partir daí, a terceira linha estratégica, que é a disseminação e a comunicação. Essa produção de conhecimento não é simplesmente é também para qualificar melhor a nossa forma de atendimento, mas é algo que a universidade tem como papel primordial de contribuição para a sociedade como um todo, de gerar incremento e melhorias também para fora dos seus muros. Então, essa é uma tarefa também importante que a gente tem trabalhado. Então, a partir dessas três estruturas, conto para vocês então, como é que a gente tem entendido hoje o esporte, né? Trago também uma referência que o Luiz trouxe na apresentação dele, que é o Tubino. E, para a gente, essa definição mais recente do esporte traz os elementos centrais a partir dos quais a gente articula todas as nossas ações, né? Então, em primeiro passo, reconhecer ele como um fenômeno sociocultural que vai além do praticante e daquele ambiente em que acontece, né? Alcança outras esferas da vida, como espectador, como profissional do esporte, como, né, a mídia, o marketing, a televisão. Então, é um fenômeno grandioso, que parte da premissa de ser um direito constitucional, né? Então, a gente reconhece ele como um fenômeno, enquanto prática, um direito a ser garantido para toda a população, e que tem a competição como seu elemento essencial. A gente teve a feliz oportunidade de ouvir o Janine falar a respeito dessa relação toda da competição, e a gente não está falando de competitividade, mas a gente está falando de reconhecer o elemento da competição, né, que é a essência do jogo, como algo importante, né, de não negá-la, e que esse fenômeno, que enquanto prática direito, que tem a competição como essencial, atua necessariamente na formação de seres humanos, atua no desenvolvimento humano, né? E, a partir dessa perspectiva, a gente tem buscado construir o sentido de esporte para o nosso programa, e que a gente entende também que é possível de responder a alguns dos grandes dilemas que a gente ainda vive no esporte no Brasil. Que é o que a gente tem chamado aí de esporte de autodesenvolvimento. Falar a respeito do esporte de autodesenvolvimento é uma grande provocação que a gente faz, e aí vocês devem falar, né, é uma brincadeira com a ideia do esporte de alto rendimento, e de maneira alguma é negá-lo. A gente pensa no esporte a partir do que a gente está propondo aí, que é da chamada visão orgânica. O que significa isso? É uma tentativa da gente romper, acho que o Luiz trouxe o modelo ali do que a gente tem das manifestações esportivas, das leis esportivas, que segmentam e dividem o esporte no esporte educacional, esporte de rendimento, esporte de participação. E, quando a gente propõe essa visão orgânica, é uma tentativa mesmo da gente ir um pouco mais além e conseguir apreender o real sentido do esporte a partir daquilo que as pessoas atribuem de sentido a ele, né? Quer dizer, a gente entende, de alguma forma, que pensar no esporte dessa maneira segmentada é limitante, e a gente reconhece, inclusive, a importância disso no momento em que foi criado, né, da gente identificar outras manifestações que não fossem só baseadas no rendimento, mas que hoje a gente também precisa avançar nessa discussão. E aí, poder olhar, despido de preconceitos, pré-conceituações e pré-classificações, para qual sentido que aquela prática tem para as pessoas que estão exercendo, né? Qual que é a dimensão do rendimento que está dentro, por exemplo, do esporte praticado na educação física escolar?
qual que é a dimensão formativa que existe no esporte desenvolvido em clubes em categorias de base, não é? Porque o sujeito é o elemento central disso tudo, né? E a gente parte dessa premissa da visão orgânica, é isso, da gente olhar para o movimento vivo e não no que está no papel, né? Para o esporte vivo ali, quando ele está acontecendo aqui e agora. O sentido ele é muito mais complexo e a gente acredita que só é possível compreendê-lo a partir dessa visão mais orgânica desse processo todo. Eu juro que eu estou tentando. Aí. Um outro ponto central, além dessa visão orgânica para a gente conceituar o nosso esporte, que é o esporte de alto desenvolvimento, é um esporte que entendido como fator de desenvolvimento humano. Né? Desenvolvimento humano, aí como uma definição de pessoas levando vidas felizes, produtivas e realizadas, né? Em que elas tenham capacidade e oportunidade para ser aquilo que desejam. E aí, falar do esporte como fator de desenvolvimento humano é entendê-lo como um elemento constitutivo desse desenvolvimento, mais do que mero meio, ainda que, novamente, a gente reconheça a importância, né, dele ser usado como linguagem, como estratégia, como ferramenta para a resolução de conflitos, para a promoção da paz. Recentemente, eu tive a oportunidade de ouvir pesquisadores e estudiosos discutindo a questão do esporte para o desenvolvimento, quando ele é usado simplesmente como meio, e eles têm chegado à conclusão de que o esporte não é o determinante nessas ações, que o que tem determinado os ganhos, né, a transformação nessa abordagem são as relações humanas que se estabelecem nesses programas e projetos. Então, se chega à conclusão de que o esporte ele é necessário, mas que ele não é, né, definitivamente aquilo que gera a transformação. Então, mais do que a gente pensar no esporte como um meio para melhorar o rendimento escolar das crianças, para melhorar a saúde da população, a gente defende uma visão do esporte como fator de desenvolvimento humano, entendendo que ele tem suas causas próprias, que ele tem um valor social importante e que ele tem também metas a serem alcançadas para si próprio, né, para a cultura esportiva, para o fenômeno esportivo e para o esporte em si. Eu vou explicar, né, como é que a gente pensa a respeito disso. Um terceiro princípio importante para o nosso trabalho é pensá-lo a partir do desenvolvimento esportivo ao longo da vida, né, que tem duas premissas básicas. A ideia de garantir o acesso ao esporte como um direito bem cultural, e mais do que fazer isso só enquanto a criança ou adolescente está lá no nosso projeto ou no nosso programa, é entender da importância de que essa experiência esportiva ela seja vivida plenamente e ao longo de toda a vida. Da mesma forma que a gente fala do desenvolvimento humano, com as pessoas sendo capazes de fazer escolhas, né, e ter acesso à oportunidade de fazer escolhas, a gente está falando de desenvolvimento esportivo nesse sentido. As pessoas terem acesso ao esporte passa por instalações de qualidade, mas não se limita a isso. Né? É você ter acesso à instalação, a equipamento, a espaço público gratuito, mas é também ter uma prática de qualidade, né? Qualificar o profissional de educação física, é qualificar a gestão desses programas, é qualificar o monitoramento e avaliação desses programas, e permitir que esses sujeitos possam, a cada fase, da infância à velhice, na adolescência, na fase adulta, viver um esporte que faça sentido para aquele momento de vida. Né? Então, de pensar em propostas, em programas de longo prazo que efetivamente promovam um ser esportivo, né? Um ser que exercite plenamente esse direito enquanto estiver vivo, como o Janine falou, né? Enquanto estiver capaz de se movimentar, né? Enquanto o coração pulsar. Então, essa é a imagem que a gente faz hoje, pensando nessa articulação do esporte, do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento humano. Né? Entendê-lo como elemento, como parte desse desenvolvimento humano, capaz de, como a definição lá da ONU traz, de contribuir para a felicidade, para a produtividade, para a realização pessoal das pessoas. E a gente entende isso em qualquer manifestação esportiva, ser um atleta de rendimento, que isso possa ser, né, trazer felicidade, produtividade e realização pessoal para esse sujeito, atrelado à dimensão do desenvolvimento humano também. E aí a grande questão, né, como não estou no... Tá, então tá bom. Porque aqui eu chego, né, ao tema da mesa de fato, que é
E aí, né, bacana, né, essa visão filosófica toda, como é que a gente dimensiona isso? Qual que é o real valor do esporte para o desenvolvimento humano? Qual que é o papel dele para efetivamente promover o desenvolvimento das pessoas? Que peso, isso que a gente está chamando de desenvolvimento esportivo, vai ter no desenvolvimento humano quando a gente quer, de alguma maneira, aferir, mensurar, né, vislumbrar os resultados e impactos dessas ações? E aí a gente chega a algo nomeado aí de índice de desenvolvimento esportivo, a gente entende, né, o índice de desenvolvimento esportivo como uma forma, né, uma possibilidade de expressar o desenvolvimento, especificamente ali no nosso contexto das crianças e jovens que participam do nosso programa, e também uma forma de investigar que meios, que ações, que métodos têm sido mais efetivos nessa incorporação de aprendizagens esportivas que perdurem, que sejam perenes ao longo de toda a vida desses sujeitos, né, que gerem, de fato, impacto, que, saído do programa, eles possam ainda usufruir dos benefícios de terem passado por lá. E aí, provavelmente, alguns de vocês falam, nossa, ela vai mostrar o índice de desenvolvimento esportivo? Não, né? A gente ainda não chegou lá, mas é um caminho que a gente tem trilhado aí nos 2 últimos anos de discutir. Já foram 15? Uau! De discutir a respeito disso. O que a gente tem hoje são indicadores baseados em 3 grandes indicadores principais, né? Assim, da garantia do direito ao esporte, né? Então, vivenciar, né? Praticar o esporte, que esse esporte me possibilite o acúmulo, a apreensão de saberes esportivos que estejam marcados na pele, que estejam incorporados para que eu possa, mais do que praticar e consumir esporte, para que eu possa apreciar, criticar e também produzir cultura esportiva, que eu seja um sujeito ativo nesse processo todo e que eu seja capaz de autogerir a minha prática esportiva, né? A gente também falou de autonomia lá na conferência de abertura. Então, que os sujeitos possam efetivamente aprender a incutir, a incorporar a atividade física, a prática esportiva na sua vida no cotidiano, que ele não se imagine sem isso, né? Então, essa engrenagem aí de acesso ao esporte, saber esportivo apropriado e gestão autônoma da prática. E aí a gente tem brincado com esses indicadores ao longo da nossa rotina cotidiana, num nível ainda de pensar em instrumentos pedagógicos de acompanhamento e avaliação, que possam potencializar o desenvolvimento das competências das crianças. Em que sentido? A gente chama isso de instrumento pedagógico, porque mais do que um método de monitoramento e avaliação para nós, para a gestão do programa, ele também é um meio de dar sentido para a experiência que as crianças estão vivendo, de que elas percebam o que elas estão aprendendo, que experiências elas estão acumulando, para que elas possam construir esse passo de autonomia mais adiante. E a gente tem feito isso em vários contextos, né? Pensar em indicadores de desenvolvimento esportivo junto com as famílias, então a partir de como é que a família percebe a criança, e como é que percebe as mudanças geradas na criança pelo envolvimento com o projeto, ou como é que a família se envolve com a atividade física e com o esporte, em relação aos espaços públicos da comunidade. E aí eu selecionei, por uma questão de tempo, a gente também trabalha isso com a competição. Como eu falei para vocês, a competição para a gente é um elemento importante, e esses indicadores de desenvolvimento esportivo também têm influenciado e interferido na forma como a gente desenvolve as situações competitivas lá dentro. E eu trago a experiência para contar para vocês de qual que é o sentido de pensar em indicadores de desenvolvimento esportivo vinculados ao processo competitivo, com a intenção de desenvolver nas crianças e jovens essa autopercepção sobre o seu próprio desenvolvimento e, a partir daí, elas serem capazes de se engajar em estratégias para melhorar a sua preparação e a sua participação esportiva. Então, o que eu estou bom, no que eu não estou, o que eu preciso mudar, como é que eles vão exercitando essa autonomia dentro do programa para que depois possam fazer isso fora dela. Então, tem que descontar o tempo do... Eu vou voltar... Eu vou passar isso primeiro, que acho que faz mais sentido. Então, aqui, só para vocês entenderem na prática como é que isso acontece, né? Aqui são 4 dimensões, os pilares da educação, que é uma referência importante para a gente lá no PROD. E esses são os indicadores de desenvolvimento esportivo criados para a molecada de 11 a 12 anos. Então, nas 4 dimensões, né, eu sei jogar, aí, né, são indicadores voltados para as habilidades individuais e coletivas que eles estão aprendendo. Eu conheço o jogo,
eu conheço as regras, a dinâmica do jogo, eu me interesso em aprender a respeito daquela modalidade, né, e outros tantos indicadores. Eu me preparo para esse jogo, como é que é o meu esforço, a minha frequência nas atividades, o meu empenho, o meu autocontrole, né, essa dimensão mais pessoal. Né, e como é que eu participo com a minha equipe? Né, como é que eu respeito, eu colaboro, qual é o papel que a gente desempenha, ou que cada um desempenha ali dentro. Então, a partir desse mapeamento, né, dessa visão filosófica, a gente vai desenvolvendo isso didaticamente, e as crianças e os adolescentes participam, inclusive, da determinação desses indicadores. Ops, agora tem que voltar, né? Desculpa, foi porque o Luiz foi falando, me deu os 5 minutos de mudar a sequência. Eu vou descontar isso. Muito obrigada. E aí, a partir dessa reflexão então, dos 4 pilares, né, das 4 dimensões, a gente chega em indicadores, por exemplo, como vocês estão vendo aí, que eu não consigo ler na tela. Mas tem se concentrado durante vocês conseguem ver, e aí vamos trabalhar por questões de como é que eu me concentro, como é que eu participo da minha equipe, nas 4 dimensões. Né? Então, tem a dimensão pessoal, se eu me concentro, se eu incentivo os meus colegas, se eu me mantenho tranquilo, se eu respeito as pessoas, se eu trabalho em equipe, enfim, se eu conheço as regras do jogo. Então, isso vai se desenvolvendo em indicadores que, para aquele momento, faz sentido. E, por exemplo, as crianças se avaliam, se autoavaliam, também vão receber uma avaliação do educador e vão sentar ali para uma conversa. Pô, mas eu pus 1 para você de 1 a 3, né? 1 é pouco, 2 é no meio, e aí o 3 é muito bom. E aí eles vão negociar para chegar num consenso de uma avaliação que seja representativa daquele menino, daquela menina naquele momento. Isso acontece ao longo de um semestre de trabalho. Né? E aí, por exemplo, a partir dessa autoavaliação, em que eles chegam lá numa medida, né, num dado numérico, a gente vai ter uma situação de competição em que tem um regulamento que diz que o ID máximo, o índice máximo de desenvolvimento esportivo, em quadra é de 10. Então, a gente tem lá um jogo de 5 contra 5, teoricamente, mas eles só podem colocar 10 na quadra, só podem colocar 10, um total de 10 pontos de ID, e aí isso, por exemplo, gera um jogo de 4 contra 5. E falou, nossa, né, o que isso promove? Né? A partir dessa experiência, eles têm a possibilidade de validar ou não a avaliação que eles fizeram, de reavaliar, né, a partir de falar, eu acho que eu me subestimei, eu me superestimei, de estabelecer metas de aprendizagem, de desenvolvimento humano. Então, é nesse sentido que a gente fala que é uma medida de desenvolvimento para a gente, mas é também para eles um processo de desenvolvimento mais do que só uma medida avaliativa. Esse aqui vocês já viram. Então, para concluir, dessas 2 dimensões, a gente tem percebido que, enquanto recurso pedagógico, ele tem sido extremamente válido para fazer essa mediação da aprendizagem, né, para ser um momento de parar e refletir sobre aquilo que eu estou praticando, né, tempo de deixar o suor secar e pensar a respeito da experiência vivida, e que, efetivamente, gera nas crianças e nos adolescentes competências de gerir a sua prática esportiva, de identificar os seus pontos falhos, de aprender a determinar metas e o caminho a ser trilhado para chegar até elas, né? E, de alguma maneira, amplia a possibilidade deles compreenderem o fenômeno esportivo como algo que vai além de um processo só conduzido pelo professor e de um processo que acontece só ali, né? De compreender o fenômeno esportivo de uma maneira mais ampla. E, como ferramenta de monitoramento e avaliação, a gente percebe ela como uma ferramenta diferente das usuais, né? Porque elas estão centradas na expressão e na construção do sentido da experiência esportiva para quem é sujeito dela. É mais do que uma medida de avaliação externa, é a ideia de uma avaliação a partir de quem está sofrendo a intervenção efetivamente. E aí uma pergunta que eu trago aqui para provocação. É possível a gente pensar em matriz de avaliação e acompanhamento de desenvolvimento esportivo de pessoas, e não só de pessoas, de programas, de políticas públicas de esporte, de programas como o PAF, de países, de nação? Será que a gente consegue pensar no índice de desenvolvimento esportivo do Brasil? Né? O que é desenvolvimento esportivo no Brasil hoje? É possível a gente criar índices de desenvolvimento esportivo nessas dimensões? E, curiosamente, esse processo todo, essa reflexão a respeito do índice de desenvolvimento esportivo lá na USP, a gente começou em 2009, a partir de um trabalho com os adolescentes que estavam discutindo o que significava desenvolvimento humano, que vão estudar o IDH,
né, nessa confrontação do IDH com o PIB. E a gente começou a falar disso, e aí, ano passado, a gente falou, mas que mais que será que tem? Né? E só para vocês terem uma ideia, que acho que tomara que não seja só moda, mas que seja uma tendência a gente pensar em avaliar o esporte no Brasil nessa perspectiva. Né? Eu trago para vocês, nesse mesmo tempo, né, a gente descobriu que várias outras iniciativas estavam sendo feitas no mesmo caminho, logicamente numa dimensão macro, né, a nossa dimensão é micro. Então, esse primeiro... É uma pesquisa consorciada, né, uma pesquisa que reúne aí universidades de diferentes países. Está sendo desenvolvido um segundo passo dela, em que o Brasil participa, a Escola de Educação Física e Esporte lá da USP está envolvida, que busca identificar indicadores de sucesso esportivo das nações. Né? Então, estudos das políticas esportivas de diferentes países para conseguir perceber quais são os fatores preponderantes para a determinação do sucesso esportivo. E no Brasil, a gente já tem um indicador interessante, que não falta dinheiro, né? Que não é um problema de recurso financeiro, mas muito mais de gestão de política esportiva. Então, essa é uma experiência que está sendo desenvolvida nesse sentido. E a gente tem, né, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de Minas Gerais, que, né, o Estado de Minas Gerais, em 2009, curiosamente, né, no mesmo momento em que a gente começou a discutir isso lá na USP, desenvolveu, fez a primeira coleta de dados para pensar no Índice de Desenvolvimento Esportivo estadual. Né? Da mesma forma, o Rio de Janeiro, em 2010, traz a ideia de um Índice de Desenvolvimento do Esporte com georreferenciamento, mapeando municípios, né, nessa mesma perspectiva. Então, parece que não é só a gente que está falando a respeito disso, mas existe um movimento ainda incipiente, mas, né, que precisa ganhar vulto, de pensar em outras medidas que não sejam só medalhas e resultados esportivos, que sejam, de fato, medidas que possam aferir com que qualidade a gente está experimentando o esporte ao longo da nossa vida inteira. É um pouco disso que eu queria trazer. Obrigada. E fica o contato aí para quem quiser saber mais e conversar. Obrigado, Paula. Excelente apresentação também. Complementando, eu acho que a mesa agora, é o professor Eduardo Marcolin, ele é coordenador do Instituto Ícaro, é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, professor na Faculdade de Educação Física Dom Bosco, em Curitiba, membro capacitador do Departamento de Capacitação da Confederação Brasileira de Tênis, expert da Federação Internacional de Tênis, para ministrar cursos para treinadores avançados nível 2. Então, professor Eduardo Marcolin, por favor, sua apresentação. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença da diretora da Atletas pela Cidadania, Patrícia Medrado, que está acompanhando a palestra, e que é bom que saiba que é uma das nossas referências, por tê-la visto iniciar projetos semelhantes há cerca de uns 20 anos atrás já, né? Então, obrigado pela presença. Primeiramente, nós vamos apresentar um vídeo para que vocês possam ter um contato visual com o nosso cotidiano. Inclusive, a minha exposição ela vai ser bastante diferente da dos colegas, né? O Luiz trouxe um embasamento estratégico de números e avaliações. A Paula trouxe uma fundamentação filosófica que espero que, ao perceber e ao assistir os vídeos e alguns depoimentos que nós trouxemos, a gente esteja conseguindo alcançar o que foi colocado por vocês, porque a nossa estratégia, a gente optou por, ao receber o convite de apresentar resultados, nós paramos para pensar, mas vamos fazer uma coisa diferente. Vamos levar o nosso projeto para as pessoas verem os pais, verem os diretores de escola, verem as crianças falando, e esperamos que a fala e esta colocação gerem em vocês a percepção de que estamos em consonância. Tá bem?
Deixa eu pegar, só me empresta a caneta. Passar para o próximo. Não, é o próximo slide mesmo. O Instituto Ícaro é um projeto social criado em 2003 que tem como objetivo principal proporcionar a crianças e adolescentes de baixa renda o aprendizado do tênis de campo, utilizando esse esporte como um meio para a formação destes jovens enquanto cidadãos. Hoje, o Instituto Ícaro, por onde já passaram mais de 500 alunos, atende 150 crianças e jovens com um grupo de professores reconhecidos pela Confederação Brasileira de Tênis, sendo referência tanto como projeto social quanto esportivo. Nestes mais de 10 anos de existência, muitos talentos já passaram pelas quadras do Instituto e diversos títulos estaduais foram conquistados. Alguns integrantes já disputaram até mesmo torneios nacionais. Foi sentindo esta necessidade que, em 2011, o Instituto abriu suas portas para a formação de uma equipe de competição, cujos integrantes treinam diariamente e vieram do próprio projeto de base do Instituto, que continua a acontecer paralelamente à equipe de competição. Ao longo destes anos, muitas pessoas, empresas e entidades reconheceram e uniram-se ao Instituto, buscando apoiar o projeto, como a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Lei de Utilidade Pública da FAS, Fundação de Assistência Social, do Contiba, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, IPCC, Instituto Pró Cidadania de Curitiba, e da CEMELG, Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. No governo federal é o Ministério do Esporte, o órgão governamental que reconhece e aprova os projetos do Instituto Ícaro, através da Lei de Incentivo ao Esporte. No setor privado, o apoio de empresas foi fundamental para a evolução do projeto, como a Kraft Foods, a incorporadora Neubal e a própria Academia DM Tênis. Os resultados alcançados mostram que o Instituto Ícaro está no caminho certo e que continua a fazer diferença na vida dessas crianças e adolescentes, dentro e fora das quadras. Bem, para complementar a apresentação da nossa entidade, gostaria de mostrar para vocês essa linha do tempo, porque para nós um dos resultados que, conversando lá com o grupo que atua, é um dos mais importantes, é nós termos conseguido essa longevidade. Porque, inclusive, observando na linha do tempo, aqueles anos de 2000 a 2003, estão colocados separadamente esses 4 anos, porque foi um período de muito aprendizado. O projeto, para vocês terem uma ideia, ele nasceu no boom do Guga Kirten, né? O nosso tenista número 1 do mundo, tricampeão Roland Garros, inspirador e que tornou o tênis um esporte muito popular no nosso país. Então, em 2000, um grande projeto de nível nacional instalou-se nessas quadras que pertencem a uma academia de tênis, que cedeu esses espaços para a implementação desse projeto. Porém, apesar de estar atendendo 200 crianças, 200 felizes crianças, esse projeto, depois de 1 ano e meio, 2, ele foi abruptamente interrompido e nos colocou numa condição de... Tínhamos, então, 200 crianças e tivemos que tomar a decisão. Ou liquidamos esse assunto ou tentamos levar adiante isto. Apesar de não podermos mais contar com os valiosos recursos, nós decidimos mantê-lo e, até o ano de 2003, seguiu sem ser uma instituição, e sim uma atuação espontânea da academia onde estava sediado esse projeto. Em 2003 é que decidiu-se institucionalizar a ação, criando uma associação sem fins lucrativos, e aí nós oferecemos as 50 vagas,
porque foi o número que restou de crianças em função de que não havia mais o transporte, não havia mais lanche, não havia mais uniforme, que são coisas que normalmente atraem e sustentam a permanência de crianças em projetos sociais. Então, os 50 que restaram eram crianças muito interessadas e que, por si, autonomamente, podiam ir até a sede e participar das atividades, né? No ano 2004, 2005 e 2006, nós decidimos não admitir novas crianças para poder rever as instalações, porque nós trabalhávamos com reforço escolar na área de matemática e português, porque a gente queria que o tênis fosse um instrumento, um meio de melhoria de educação e, consequentemente, também do desempenho escolar. Então, a gente decidiu implementar esse tipo de atividade e, nesses 3 anos, 2005 e 2007, nós decidimos que não ampliaríamos o número de vagas, pelo contrário, até permitiríamos que esse número diminuísse para gerar recursos para que nós pudéssemos criar lá de dentro instalações de uma pequena escolinha. Então, a gente fez ali 2 salas de aula com 2 banheiros, para que a gente pudesse, então, ampliar as ações, e aí começamos a trabalhar com xadrez, com línguas, com música, e assim nós fomos até o ano de 2008, quando passamos a estudar a questão das leis de incentivo e decidimos que estaríamos estabelecendo parcerias para tentar ampliar quali e quantitativamente a nossa ação. Pois bem, com o apoio da Prefeitura Municipal, através da sua Fundação de Assistência Social, nós conseguimos alguns recursos que passaram a dar uma maior estabilidade ao projeto, tendo em vista que, até então, os professores e treinadores participantes eram, na sua grande maioria, voluntários, que, nos seus horários possíveis, desenvolvia esse trabalho com as crianças. A partir de 2009, nós estabelecemos uma parceria com a Kraft Foods do Brasil, empresa que, por si, apresentou-se como parceira, e então nós pudemos ter, sim, uma estabilidade financeira e pudemos saltar quantitativamente no nosso atendimento. Aí, em 2009, nós passamos a atender 100 crianças, em 2010, 120, em 2011, chegamos a 150 crianças, através desse projeto, que é um projeto de educação e de participação. No ano de 2011, como foi dito no vídeo, por uma demanda das próprias crianças do projeto de participação e educação, nós decidimos estabelecer um novo projeto de rendimento, porque as crianças já estavam há muitos anos participando, e mesmo que sem o intuito de desenvolver atletas e tenistas competitivos, eles passaram a brotar, né? E houve aquela coisa, não, nós queremos jogar torneio, e a gente permitiu que jogassem, como vocês podem observar na última coluna. O número foi aumentando de crianças querendo participar de eventos competitivos, e sempre sem perder o foco de ter o esporte como educação e não como competição, nós passamos a desenvolver, então, um treinamento específico para que as crianças, já que iriam competir, pudessem fazê-lo de forma de igual para igual com os demais participantes dos campeonatos oficiais da Federação Paranaense de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis. No ano de 2012, vocês podem observar que houve um salto enorme quantitativo, e nós estamos, nesse ano, trabalhando com 570 crianças, tendo em vista que a Prefeitura nos procurou e nos ofereceu a oportunidade de ampliar o projeto para as 8 regiões restantes do município. Curitiba está dividido em 9 regionais, e nós passamos a oferecer 50 vagas para as crianças nas outras 8 regionais. Ok? O que a gente tem de melhor, no nosso ponto de vista, é uma iniciação esportiva agradável, prazerosa. A gente procura manter as crianças em contato com os grandes ídolos do esporte nacional para motivá-los, e temos tido sempre o apoio. Essa foto do Guga com a camiseta foi na época que nós queríamos construir a sede, ele assinou N camisetas, nós fizemos campanha a nível estaduais nos lojistas e conseguimos arrecadar fundos. Na outra foto aparece Thomas Koch e César Kist, ministrando aulas para as crianças. Esse ano nós tivemos a Fed Cup, que é a Copa Davis feminina em Curitiba. As crianças foram e tiveram preparação física e treinaram e conviveram com as atletas do Brasil.
E, através das atividades competitivas, a gente desenvolve a autoestima e melhora a sociabilização das crianças. A gente atua com atividades culturais, através de parcerias com outras entidades, para passeios ecológicos, teatro, festivais, bienal de livro, e etc. E uma coisa muito importante que acontece são as ações voluntárias, que o Instituto recebe muita atenção das pessoas na questão de irem ministrar aula de línguas. Então, as crianças tiveram a oportunidade de estudar francês com os funcionários da Renault, tiveram a oportunidade de estudar inglês com universitários dos Estados Unidos. Enfim, a gente está sempre aberto a receber voluntários para que o Instituto seja um meio desse voluntariado. Pensando em resultados, a gente falou, opa, são muitas as áreas, né? Isso está meio embaralhado na nossa cabeça, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o pessoal e vamos levar o pessoal para ser ouvido pelos participantes. Então, agora a gente vai ver alguns depoimentos das crianças. O Instituto ajuda a ter mais raciocínio nas aulas, ajuda a gente a passar melhor, para a gente ter concentração para bater na bolinha. Então, isso no colégio, com as matérias, ajuda bastante. Aqui também a gente vai em vários lugares diferentes. A gente visita teatro, meditação, benefício de saúde também. E amigos? Amigos a gente faz bastante, não só aqui, mas fora também do Instituto. O Instituto, ele traz várias coisas boas, tipo tirar várias crianças da rua ou de drogas, ensinar famílias, a educação e quando aqui você faz vários amigos. Isso mesmo que ele falou, né? A gente aprende muitas coisas aqui, ter respeito, né? Algumas coisas que alguns pais não dão, né? A gente aprende respeito, né? O Instituto trouxe muitas coisas de bom para mim, tipo, melhorar a aula na escola, minha família, tudo que eu precisei, ele está me ajudando agora. Passei bastante, estou bem feliz agora. No Instituto Ícaro, aprendi muito a ter responsabilidade desde pequena, a me dedicar muito ao treino e eu criei muitos amigos e conheci muitos lugares com o projeto. No tênis eu estou aprendendo a jogar melhor. A gente vai para bastante torneio em vários clubes, faço bastante amizade nos outros clubes, com os meninos dos outros clubes. No Instituto ali tem bastante amizade também. Gosto assim dos professores, treino à tarde assim, com todos os meus amigos. E conheço assim, bastante coisa que eu não conhecia enquanto eu não estava no Instituto. Sou a Sandra, mãe do Fábio, da Mariane, do Valbert, que dá aula. Eles ficam no Instituto, eu gosto muito que eles ficam lá. Eles se alimentam, jogam tênis, fazem torneio, participam dos passeios, conhecem os lugares, não tem reclamação. Sempre estão conhecendo os lugares que a gente não pode limpar, né? Eles passeiam bastante. Ficam lá, ganham uniforme que a gente não pode comprar, ganham tudo, porque se fosse para comprar não ia. Lá eles ganham tudo. Gosto de jogar tênis porque tenho um amigo, gosto de gente, tenho uma saúde, estudo melhor, tinha uma nota baixa, agora tenho uma nota maior. Os amigos como Lucas, Fabinho, Vanessa, Dudu, Filipinho. Bom, para mim é importante porque tiro eles da rua, né? Forma uns amigos, ele forma um caráter mais correto, pratica esporte, faz bem com a saúde, né? E acho que vai formar uma boa cabeça para frente, né, eu acho. Para mim foi muito importante eles participarem aqui do Instituto, porque para eles trouxe mais mobilidade, eles estão mais espertos na escola, companheirismo também, porque eles ficam sozinhos, a gente, como temos só os dois, a gente tenta cuidar ao máximo, não deixar eles ficarem soltos. Então, para mim é muito importante eles participarem aqui, e porque eles gostam também, a alegria deles é vir participar dos torneios, às vezes eles perdem, às vezes ganham, mas aí o que vale é a experiência. Então, a gente vê que fazer amigos para as crianças é o que importa. Eles percebem que eles tiveram uma melhora na escola, e daqui a pouco a gente vai ouvir os diretores escolares dizendo que eles melhoraram o comportamento.
a família ficando mais tranquila por não tê-los na rua, evitando o contato com coisas que não sejam interessantes. Isso porque a academia está inserida num lugar que tem condomínios de alto luxo, com casas de 600, 1.000 metros quadrados, e ao atravessar a rua você tem uma invasão onde mora aquela família, por exemplo, que tem uma casinha de 2 cômodos e moram 6 pessoas ali dentro, né? Aqui são as diretoras da escola, que dão um breve depoimento. A escola participa deste projeto desde o ano de 2000. É pioneira juntamente com o Instituto. Esse projeto vem atuando muito dentro da nossa escola em relação ao aluno, organização, disciplina, trabalho de equipe e persistência. E nós já temos aqui, nós somos há 12 anos, temos a parceria com o projeto Ícaro, e encaminhamos os alunos por vários motivos, desde aquele aluno que tenha uma facilidade, né, que a gente veja que tem uma afinidade com a questão deles, até aqueles alunos com problemas sociais, com carência de coordenação motora, enfim, de tudo. E a gente tem percebido assim que tem feito uma grande diferença, né? Os alunos que participam do projeto têm se mostrado mais organizados, têm se mostrado melhores na socialização, têm se mostrado mais com uma maior concentração durante as aulas, mais interessados pelas atividades da escola, e com isso, né, vem também melhorando seu desempenho escolar. Então é uma parceria que deu certo e que a gente espera que continue por muito tempo. Bem, confirmou, né? As crianças dizem que estão indo melhor na escola e as diretoras dizem que sim. A gente mantém um contato muito direto com as crianças, com a família e com a escola. Tudo isso acontece numa região que a gente leva de carro no máximo 5 minutos, e a gente consegue, então, estar frequentemente reunindo, conversando e discutindo. Esse menino, eu vou saltar em função do tempo, ele é o irmão da Mariane e do Fabinho, que falaram há pouco. Ele está com 21 anos e agora ele é estudante do curso de Educação Física e foi contratado como auxiliar técnico, que é o que viabiliza ele pagar a faculdade dele, né? Então, ele diz aí que o que ele quer é propiciar para os irmãos e para as outras crianças. Quer vê-lo? Isso. Tá bem. Antes eu vim aqui só para jogar, para me divertir. Aí comecei a trabalhar aqui, participar do Instituto, e agora o Instituto Ícaro já me proporcionou entrar na faculdade. Estou atuando aqui com meus irmãos no projeto, estou ajudando eles com o tênis, e quero trabalhar com isso para sempre, para proporcionar isso para as outras crianças. E uma coisa que a gente observa hoje no Instituto, em função do tempo que a gente está atuando, ele é uma coisa meio familiar, sabe? Então, a gente tem o Valbert com 22 anos e mais 2 irmãos mais novos. Ali o Vitor falou, depois o pai dele falou, aquele senhor que estava falando lá de 2 crianças, e tem ainda uma irmãzinha que estava no médico naquele dia. Então, sendo próximo e estando há muito tempo, uma coisa muito interessante é a gente ver como as gerações que estão vindo depois dos mais velhos estão vindo melhores, estão vindo com mais qualidade. O Valbert é um menino que estuda na faculdade onde eu trabalho, e ele tem uma enorme dificuldade enquanto acadêmico, coisa que não acontece já com os irmãos dele, né? E os irmãos mais velhos dele, que tem 2, têm mais dificuldade ainda. Então, a gente vê que, no longo prazo, a gente está conseguindo já mudar alguma coisa na realidade das famílias que estão envolvidas, né? Essa senhora é uma grande parceira. Tem um trabalho maravilhoso em parceria conosco, e é isso que nós queremos referendar aqui. O projeto Parceria Nota 10 é aprovado pelo Contiba e trabalha com serviços de fortalecimento de vínculos com 2.200 crianças no horário de contraturno escolar. Nós trabalhamos com a sociabilidade, com repasse de materiais, tanto permanentes quanto material escolar, esportivo, de higiene, e também levamos as crianças para passeios de cultura e lazer durante o ano todo. Com foco no esporte, o Instituto Ícaro Marconi possibilita uma inclusão social maravilhosa a essas crianças, não só agora na mudança comportamental, mas também como um diferencial para o futuro delas. Nós temos muito orgulho em 4 anos de parceria que a gente tem com o Instituto. Pudemos observar resultados surpreendentes para as crianças,
a autoestima dessas crianças, a imagem do futuro melhor que elas possam ter por meio do esporte, por meio da cidadania. E temos certeza de que nós estamos apostando numa parceria certa, duradoura e que realmente vai transformar a vida dessas crianças. A prática de esporte ajuda muito o jovem no seu desenvolvimento, até mesmo no seu desenvolvimento intelectual. Também tira o jovem da rua, daquele horário que ele não tem nada para fazer e pode estar na rua praticando algum tipo de delito ou entrando para a criminalidade. E o jovem praticando esporte, ele vai crescer em todos os aspectos. E além de estar praticando algo prazeroso para a sua vida, que é o que busca o ser humano, algo sempre que te dê prazer. Isso evita que o jovem entre em contato com as drogas. Bem, a estratégia foi essa, para tentar organizar um pouco as ideias, que são todas elas, na verdade, interrelacionadas, né? E, através dos depoimentos, a gente pode colocar aqui, através dos próprios participantes da ação, o que eles veem de resultados, né? No nosso ponto de vista, uma das coisas mais importantes que a gente faz é o desenvolvimento de comprometimento da criança, que gera um rendimento escolar melhor e que, sem dúvidas, para quem tem filhos, sabe que ter filhos que vão bem na escola ajuda bastante, porque a escola muitas vezes é um grande problema dentro da casa, porque gera um desequilíbrio e desentendimento entre pais e filhos, né? Uma outra coisa importante que eu acho que nós estamos fazendo e consolidamos com a equipe agora é que aqueles que têm habilidades motoras melhores e têm a vontade de participar de esporte competitivo e tentar uma carreira de alto rendimento, a gente está permitindo isso agora. E, para nossa surpresa, os resultados que estamos tendo até agora são muito bons. Hoje a gente já tem jogadores que são os melhores jogadores da cidade de Curitiba, oriundos do projeto. A gente já tem uma menina que é líder do ranking estadual, e isso refletiu muito no grupo das 150 crianças. Né? A gente está com um projeto só para 20 treinando, mas os benefícios que a ação e as conquistas dos 20 trouxe para a autoestima do grupo como um todo foi muito maior. Né? E aí o que acontece? As crianças estão sendo preparadas para si, mas a construção do mundo melhor, de uma família melhor e da comunidade geral é o que está acontecendo através da nossa ação. Desculpem os colegas por passar aí por alguns minutos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos. Obrigado. Bem, muito obrigado, professor Eduardo. A gente estendeu mais um pouquinho o tempo dele, porque os outros também tiveram necessidade de um tempinho um pouco maior. A gente sabe que 20 minutos para contar essas experiências riquíssimas é muito pouco tempo, e eu acho que todos, né, gostamos de ouvir um pouco mais também de cada um, sem tanto atropelo. Teria muitas questões para colocar, mas tem muitas perguntas importantes aqui, e eu quero começar uma logo, bem desafiadora para todos nós, né, e não só para os 3 palestrantes, mas como eu estou na posição privilegiada de moderador, eu não vou responder a pergunta. Né? Então, é uma pergunta do Everton, dirigida a todos os palestrantes. Eu acho importante cada um ter o seu tempo, tentar responder a questão e as suas impressões de uma forma sintética. É o seguinte: falamos e buscamos o desenvolvimento do esporte para todos. Quem são esses todos? Como os programas que trabalham recebem e atendem os deficientes? Como os programas trabalham, recebem e atendem os deficientes? E mais, em algum momento, na estrutura do programa, existe a escolha para determinadas modalidades? Como essa parcela significativa da população é atendida? Realmente conseguimos trabalhar com todos? Quem quiser começar. Everton. Então, Everton, acho que esse é um dos grandes desafios no Brasil em geral. Né? A gente tem uma população que fica escondida, que a gente não conhece, mas que é grande, de crianças e adolescentes com alguma deficiência. O nosso programa ele não tem nenhuma restrição em relação a isso, mas também não tem nenhuma ação afirmativa nesse sentido. Né?
o que me deixa um pouco mais esperançosa é da gente ver essa discussão, né, mais em pauta hoje no Brasil, e a gente começa a receber, nos últimos anos, crianças que espontaneamente procuram o programa e que têm deficiências, e que isso não as impede de sair de casa e de se inscrever no programa esportivo. Acho que esse é um indicador interessante de como é que elas e as suas famílias também começam a entender mais do direito que elas têm a essa prática, e de que essa prática não precisa ser uma prática só com os iguais, como o professor Janine falou também, né, da importância dessas crianças estarem inseridas de fato no contexto esportivo, em programas que são para crianças, ponto, né? Então acho que você perguntou isso, né? E no nosso programa a escolha da modalidade ela se dá em função de acordos coletivos. Então, quando a criança chega no grupo de adolescentes, eles decidem ali juntos o que eles vão aprender naquele semestre, quais as modalidades que interessam aquele grupo. A gente não tem uma estrutura fechada de que vai aprender esta modalidade ou aquela que eles têm que escolher. Eles têm uma liberdade, inclusive, para fazer modalidades que não são as tradicionais. Mas eu entendo que essa é uma das grandes discussões que precisam ser trazidas à tona, a questão da inclusão das crianças e adolescentes com deficiência, porque e acho que e também entendo que não são com programas exclusivos para elas, mas que com ações mais afirmativas que a gente precisa se tocar, que precisa agir em prol dessa molecada também, para garantir esse direito a eles. Everton, essa pergunta foi muito importante você ter colocado essa pergunta. O SESI, nos seus programas de formação esportiva, no caso o Atleta do Futuro, ele, na sua concepção, ele é um programa participativo e inclusivo, correto? Então nós temos de 6 a 10 anos, um número bem grande de crianças com deficiência, se esse é o termo utilizado, que participam do programa, correto? E em algumas unidades existem, quando ocorre uma demanda maior e específica de uma determinada deficiência, numa determinada modalidade, o SESI articula uma parceria, como tem algumas parcerias em algumas unidades, que aí é com entidades também que já tem uma expertise específica nesta área, e aí desenvolve o programa específico para o deficiente. Plenamente importante, o grande problema é após os 11 anos. Então, por exemplo, após os 11 anos, no SESI, as modalidades são escolhidas em cima de pesquisa de demanda. Até os 10 anos, também muito parecido, as crianças vão desenvolver várias modalidades. Após os 11 anos, hoje existe a pesquisa de demanda. E aí você tem uma estrutura organizacional de número de professores, e aí você tem uma limitação para a amplitude das modalidades após os 11 anos. E aí eu deixo também, Everton, para contribuir, e colegas aqui, alguns números que vão reforçar essa preocupação. Em entidades privadas no Brasil, de 6 a 17 anos, hoje, existem 250 mil pessoas participando de esportes. Entidades privadas, então, são os clubes, o SESI, o SESC, correto? A CM, correto? 250 mil pessoas de 6 a 17 anos. Vocês sabem o número da população brasileira de 6 a 17 anos? Gira em torno hoje de 25 milhões de pessoas. E essa é uma pergunta e um dado e uma preocupação realmente nossa. Até que ponto o esporte para todos está chegando para todos, né? Concordo plenamente. Bem, da parte do Instituto Ícaro, ele não tem restrições. A gente procura até estimular o projeto que está desenvolvido nos bairros, com as 50 vagas nas 9 regionais da cidade, desenvolvido em espaço público que está apto a receber as pessoas especiais, mas a adesão é bastante pequena.
de cabeça eu posso lhes dizer que eu me recordo aqui de 6 participantes dos 570, ou seja, é bem pequena, e o que eu percebo é que existe a possibilidade, mas há de se desenvolver um projeto específico, inclusive para atrair essa população. Perfeito, muito obrigado a todos. Essa pergunta dava, né, uma outra mesa só para respondê-la, e foi muito importante a contribuição de todos. Eu fiz a brincadeira de que eu não ia responder, porque também eu ia falar bastante, né, nesse caso. Agora temos muitas perguntas aqui, mas temos pouco tempo. Então eu vou fazer uma para cada um, e eu vou começar aqui pelo Luiz Carlos. É uma pergunta da Liliana Ortiz, da Colômbia, né, e ainda pergunta o seguinte: como se desenvolvem as expectativas, como se desenvolvem as atividades nos colégios com os professores de educação física ou com os professores adicionais? Na Colômbia, não é possível fazê-lo com os professores do colégio, porque devem ser feitos em horário extracurricular e o colégio não se vincula ativamente. Como consegue, né, ou como o SESI, como o programa consegue superar a resistência dos colégios? Por favor, qual é o nome mesmo da... Liliana Ortiz. Liliana, prazer. Liliana, é o seguinte, esse programa Atleta do Futuro, do SESI, ele se encaixa na estrutura que até eu mostrei do Tubino, no esporte participação. Então, ele não está vinculado na ação da escola do ensino formal, estruturado. Tá? Ele ocorre nas unidades do SESI, com os professores do SESI, em horário que a criança não está na escola. Então, a criança vai na escola e, no outro período, ela se inscreve no programa de livre e espontânea vontade, é participativo. Tá? Só que nós temos, tanto no SESI como nas parcerias, ações com as escolas, porque o SESI ele tem uma estrutura também de ensino integral, que todos aqui conhecem. Então, como ele é desenvolvido esse programa? Mesmo no ensino integral do SESI, ele tem uma grade que é a curricular obrigatória e a outra grade que é do contraperíodo, que não é chamado no SESI de grade diversificada. E aí o programa Atleta do Futuro entra nesta grade diversificada. Por isso os professores que atuam no Atleta do Futuro podem trabalhar dentro das regras e exigências legais. Correto? Na prefeitura, a parceria ocorre com técnicos contratados, mas que também não são os que trabalham na escola municipal, por exemplo. Tá? E se for o caso de atuar na escola municipal, aí realmente vai ocorrer, essa ação deverá ocorrer no contraperíodo, porque na grade curricular é a educação física escolar, na grade curricular, que é outra coisa. Não sei se eu pude responder. Professor Eduardo, eu só queria enfatizar que em Curitiba nós conseguimos desenvolver junto com a Prefeitura Municipal um projeto que começou em 2006 de tênis na escola pública municipal. Hoje a gente tem 22 escolas envolvidas. Os professores de educação física da própria escola passam por um curso de capacitação, que é uma ligação que existe entre o Instituto Ícaro e a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal. Então, hoje, Curitiba tem em torno de 1.000 crianças que jogam tênis na escola pública municipal. Esse projeto que a Prefeitura nos convidou para fazer nos bairros, inclusive, foi exatamente para não excluir os estudantes da rede estadual de ensino. Então, como a escola municipal tem as suas escolas dentro da própria escola de tênis, no contraturno e até no recreio orientado que existe, o projeto nos bairros veio para oferecer para os estudantes, para as crianças que não são do municipal, mas são da pública e estadual, poderem ter essa opção também. Perfeito. Vou aproveitar que o professor Eduardo estava falando e completar aqui a pergunta direcionada a ele, que é: qual é a visão de futuro para o Instituto? Olha, a cada ano a gente acha que a gente chegou no futuro e a gente vê que tem muita coisa pela frente ainda, né? Nós hoje estamos tentando consolidar essa ação em toda a cidade, através de atividades dentro da escola ou
nas praças públicas, para que ali possa ser desenvolvida a iniciação e explorarmos o tênis como meio de educação. E estamos consolidando hoje a sede do Instituto, que está num local que possui 6 quadras e tem bastante instalações para atender especificamente tênis, para ser o centro de recepção de crianças que queiram se envolver mais com o esporte, treinar e participar de competição. Então, no futuro, o que a gente vê hoje é a sede do Instituto em si, onde a gente atende 170 crianças, sendo um centro de recepção das crianças que estão tendo a oportunidade de ter contato com o esporte nos bairros que estão distribuídos por toda a cidade. Ok, obrigado. Professora Paula, para a gente finalizar a nossa mesa, na preocupação positiva em criar estratégias para que os participantes do projeto incorporem a prática esportiva ao longo de toda a vida, de alguma maneira, há feedbacks dessas pessoas que já saíram do projeto, mas continuaram praticando? A gente não tem esses dados sistematizados e analisados, né? Tem gente que já saiu do projeto, que está aqui hoje, por exemplo, que é professor de educação física, né, sujeitos ativos, mas acho que é importante até situar, né, por que a gente fala disso hoje? Porque a gente começou a perceber, nos anos finais dessa molecada lá no programa, que eles não conheciam os espaços públicos do seu bairro, da sua comunidade, que eles não usavam esses espaços públicos e que, efetivamente, a prática de atividade física esportiva ela estava muito atrelada a estar no projeto. E, ao momento em que eles saíam de lá, não vislumbravam a continuidade, era como se aquilo fosse o fim, né? Isso não é algo que é específico do nosso programa, é uma tendência que se observa, né? A gente tem dados estatísticos que mostram como diminui o nível de atividade física nessa população juvenil, né? Pelos mais variados motivos. Mas é um dado que, para a gente, que é um programa esportivo que busca, né, promover desenvolvimento humano, é relevante para a gente parar e repensar a nossa prática. Então, a gente ainda não tem esses dados, né? A gente imagina que, no futuro próximo, a gente possa começar a olhar para isso e ver o impacto dessa abordagem feita lá dentro do programa. Como eu falei para vocês, é algo que a gente começou a filosofar em 2009, em função de perceber esse contexto com a molecada. Então, a gente ainda não tem esse dado, mas tomara que a gente tenha, né, em breve. Ok, muito obrigado, Paula. Obrigado também o Luiz, obrigado ao Eduardo. Os projetos, iniciativas bastante importantes, bastante interessantes. Eu espero que essa campanha que articulamos, o Move Brasil, ela seja capaz de, né, congregar essa sinergia de esforços, de empenhos, de experiências, de conhecimentos, para a gente difundir, compartilhar, democratizar isso, né, também para todos os agentes dessas propostas que estão espalhadas aí ao longo desse país, né, que muitos exemplos importantes de organizações, não só de grandes capitais, mas também, né, do interior, não só do sul-sudeste, mas do norte e nordeste, que a gente sabe que acontece, que existe. Espero que a gente consiga favorecer também, né, esse desenvolvimento humano, né, um desenvolvimento social, um desenvolvimento de redes, para que a gente possa ter mais trocas, né, mais pessoas agregadas a essa causa, unidas nessa causa, que a gente consiga enriquecer os projetos pelo conhecimento, pela troca de experiências, pelo contato entre as pessoas, pelos encontros, né? Isso que é importante. Eu queria agradecer a presença de vocês até, né, esse momento, porque justamente o que faz as iniciativas são as pessoas, e as pessoas que dão vida às organizações, que dão vida aos projetos e que levam essa dimensão da vida para as outras pessoas que talvez não tenham tanto acesso, por não terem a igualdade de oportunidades, como bem mencionou hoje o professor Renato Janine Ribeiro. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde, que a gente continue aí tendo um ótimo congresso até amanhã.
Agradecemos os palestrantes Luiz Cláudio Marques, Paula Corsacas, Eduardo Marcolin e o moderador Fernando de Zars. E agora faremos um breve intervalo para o almoço, retomando os trabalhos às 15h45 nos espaços do teatro e aqui no auditório também. Pedimos a gentileza que todos levem seus pertences. Uma boa tarde.